Quando vai abrindo ali, a gente vai dando boa noite para todos. Uma alegria muito grande estar aqui de volta a essa casa. Né? Obrigada pelo convite. E como nós sabemos, né? Estamos nos aproximando, né, do período do carnaval, não é mesmo? E antes de mais nada, antes de a gente apresentar o estudo que a gente trouxe para a gente analisar, a gente ressalta que o Espiritismo não condena nada, tá, gente? O Espiritismo não proíbe nada. Tudo é a maneira com que a gente faz as coisas, né? A intenção que a gente faz as coisas. E a gente sabe que o período do Carnaval é um período mais difícil sob o ponto de vista espiritual. Né? Porque a gente sabe que o Carnaval é uma festa, né, em que as pessoas, né, liberam geral, vamos dizer assim, né, se permitem todos os excessos, todos os comportamentos que reprimiram ao longo do ano todo, né, enfim, né, pessoas que muitas vezes, né, que têm comportamento considerado assim, correto na sociedade, às vezes no Carnaval perde a linha, né, acaba cometendo certos abusos, certos erros. Então é um período que a espiritualidade, né, inferior, ela fica muito junto, né, a gente, né, para realmente tentar nos atrapalhar. Né? Então a gente tem que ter muita atenção, né, com isso. Então vamos começar analisando o nosso tema, falando sobre uma crônica de Humberto de Campos, localizada no livro Verdade e Amor. Tá? E o que diz essa crônica? Eles eram um grupo, né, de espíritos, né, um deles era recém-desencarnado, e eles estavam no período do Carnaval, né, já próximo ao Carnaval, já começava a evolução pela cidade e tudo mais. E aí o que acontece? Um dos mais experientes convida o menos experiente para poder acompanhá-lo nos serviços que eles faziam naquela época. Então ele é levado a um casalinho assim, meio abandonado, escuro, onde lá se encontrava uma horda de espíritos inferiorizados, confabulando lá os seus projetos, né, digamos assim, não muito elevados, né? E um deles conversava, né, com um outro que parecia ser o chefe, dizendo, né, dos seus feitos, né, prestando conta dos seus serviços, né, e ele cobra, então, olha, eu já estou fazendo a minha parte e eu queria uma colaboração no meu projeto, né, de vingança que ele tinha contra uma determinada mulher. E o chefe, então, diz para ele, olha, a gente vai te ajudar sim, mas nos tempos normais, né, aí fica difícil, no nosso entendo, a gente alcançar sucesso com isso. Porque nos tempos normais as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão estudando, os tempos estão abertos, né, as pessoas estão focadas, né, nas questões da vida mais elevadas. Mas nos tempos de guerra e de loucura, nós conseguimos ter uma ação melhor. E aí o indivíduo, né, que cobrava, né, auxílio para o seu intento de vingança indagou, olha, mas não tem no Rio de Janeiro, porque isso era no Rio de Janeiro de 1941. Aqui não tem guerra, não vai ter guerra. E aí o chefe responde, mas haverá o Carnaval, né, que são os tempos anormais. Então, no Carnaval, né, as pessoas estão com a cabeça, né, com o seu foco no bem, na vida reta, completamente distorcido. E aí a espiritualidade inferior consegue realmente se aproximar mais, interferir mais, influenciar mais. Né? E aí então eles esperam dele no Carnaval, no final do conto, eles conseguem perpetrar a vingança planejada, né? E aí então o senhor que observava toda a situação diz coisas do Carnaval, né? Como se fosse uma coisa banalizada, já que no Carnaval é comum acontecer coisas ruins, né? Então, vamos entender um pouco,
né, a origem do carnaval. Né? O carnaval tem origem nos povos antigos, já é uma coisa que já vem de muito longe no tempo, nas festas populares, do paganismo, né, em Roma, nas Saturnálias, na Grécia, onde ocorriam as bacanalhas, né, tudo regado a orgias, a excessos de todo tipo. Né, e o cristianismo acabou, né, o catolicismo mais precisamente, acabou adaptando essas festividades, se incorporando ao calendário social, né, com as suas devidas modificações. Né? Então, o carnaval ele acontece entre o período de Reis e entre a Semana Santa, né? Quando no período da Quaresma, né? Quando o período da Quaresma é aquele período de reserva, né? Quando as pessoas estão se preparando para a Semana Santa. Mas até chegar ao período da Quaresma, era o período do carnaval, e que deu origem também, né, ao verbete carnaval, que significa a carne nada vale. Né? Esse é o significado do carnaval. Então, rapidamente, essa é a origem, né, do carnaval. Então, a gente sabe, falando Kardec, né, na questão 459, que os espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que a gente pode imaginar. Tanto que são eles que nos dirigem. Né? É claro que eles não vão nos fazer de fantoches, né? A gente é que dá brechas dos espíritos elevados ou não, para que eles possam nos influenciar, né? Senão nós seríamos marionetes. Mas assim, eles têm muito poder conforme a sintonia que a gente exerce mental, conforme os nossos pensamentos, nós alimentamos, as nossas intenções, o nosso comportamento, nós estabelecemos a antena de sintonia com os espíritos elevados ou com os espíritos mais interiorizados. Então, os espíritos respondem que eles influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. E aí, então, a gente vai para a obra Entre Dois Mundos, onde o Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Paulo Pereira Franco, ele narra, né, uma excursão que eles fazem à Terra no período do Carnaval. E, então, ele diz, né, na sua narrativa o seguinte, que descer à Terra nesses momentos é como mergulhar em densa neblina. Então, denso que está, de tão pesado, carregado que está, por conta dos pensamentos que são cultivados nesse período, das intenções de nós encarnados, somadas aos desencarnados, né, que se completam, né, que realmente se satisfazem, né, com esse ambiente menos elevado. Então, como se estivesse mergulhando, né, numa neblina, numa névoa pesada, carregada. Ele fala também, pairava e observando a multidão, né, isso era um ambiente de festividade já, ele diz, pairava uma nuvem espessa onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados. Difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Quer dizer, no meio da multidão, né, se confundiam os espíritos desencarnados que estavam ali no conjunto, né, também, digamos assim, se aproveitando daquele ambiente. Né? Então, era difícil até para eles fazer a diferença entre quem era encarnado e quem não era encarnado. Existe também a multidão de desencarnados que se misturava à moda humana em excitação dos sentidos físicos, dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças, cujas luzes não venciam a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Né? Então, na outra obra, Fronteiras da Loucura, ele fala a mesma coisa, observando toda a situação, né, de período do Carnaval. Né? Então, mais uma vez, né, então, os espíritos encarnados ficavam fomentando, incentivando os encarnados a aquele comportamento, né, nem sempre saudável, como a gente sabe que muitas vezes acontece. Uma coisa é você estar no Carnaval com a intenção de espalhar alegria, de dançar, de confraternizar, na alegria verdadeira. Outra coisa são outras intenções que a gente sabe que são muito comuns na nossa sociedade. Né? Ele narra também
a música ensurdecedora atordoava a massa informe, compacta e suarenta que se agitava ao ritmo alucinante. Quer dizer, eles observam, né, aquela massa dançando, suando, e eles conseguem perceber, inclusive, o cheiro das drogas consumidas que saíam pelo suor, e para eles é um odor extremamente agradável, né? Ele também diz: a nudez predominava em toda parte. Os movimentos eróticos e sensuais dos corpos, com abundante transpiração, exudavam o forte cheiro das drogas ingeridas ou injetadas, produzindo estranho quanto desagradável odor às nossas percepções, conforme nós falamos. As duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, né, uma sintonia muito próxima, misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. Né? Então, quer dizer, ela se confundia mesmo, né, os encarnados com os desencarnados, que se encontravam em plena comunhão de pensamentos e de intenções. Né? Então, esses espíritos exploravam seus dependentes psíquicos em lamentável promiscuidade, né? Que eles ficam incentivando, a pessoa já tem essa tendência, os espíritos que lá estão incentivam, né, os outros a cometerem esses atos menos elevados para que eles possam satisfazer os seus desejos. Tratava-se do culto à deusa Folia, numa enxurrada física e psíquica das mais vulgares e pervertidas, em cujo prazer todos se entregavam ao ouvido da responsabilidade, ao afogamento das mágoas e à liberação das paixões primitivas. Né? Então, era como se eles estivessem assim, colocando para fora, né, todos os sentimentos, né, de frustração, de mágoas, de repressão, né, de insatisfações para fora, né? Muita gente encara o carnaval dessa forma, né? Aquilo que não faz o ano todo, no carnaval quer extravasar, quer fazer o que deseja às vezes fazer de fato o ano todo, mas por questões sociais, por questões várias, a pessoa não faz isso. E aí acaba exagerando na dose e às vezes trazendo consequências, né, sérias para as suas vidas. Jovens e adultos pareciam haver perdido o direcionamento da razão, deixando-se enlouquecer pelo gozo exagerado, como se tudo ficasse centralizado naquele momento e nada mais houvesse após. Né? Então, os jovens, então, principalmente, né, eles aproveitam o carnaval como se não houvesse amanhã, né? Se comportam sem pensar mesmo nas consequências, né? E muitas vezes esse comportamento resulta em tragédias. Né? Então, e quando o carnaval vai acabando, quando acaba, é difícil voltar para a vida normal. Né? A gente vai falar mais sobre isso adiante. Altercações e brigas violentas culminavam em homicídios infelizes, porque naquela conjuntura a vida era destituída de significado e valor. Né? Se perde, então, até mesmo assim, o valor, a valorização da vida. Né? De tão aturdidas, né? De tão desorientadas que as pessoas às vezes ficam. Né? E então, o que acontece? Né? É comum se instalar em processos obsessivos nessa época. Né? Então, esses irmãos desencarnados, eles observam aquelas pessoas que são mais fragilizadas, né, que estão mais assim, suscetíveis, para eles se aproximarem, e muitas vezes pessoas que estão no comportamento, nos dias normais, no comportamento correto, acabam sucumbindo nessa época, né, e se enveredando pelas drogas, se enveredando pelo consumo do álcool exagerado, enfim, se desequilibrando de alguma maneira. É muito comum isso acontecer, principalmente no pessoal adolescente que começa a aproveitar o carnaval, né, que ainda, né, não conhecem o
tem oportunidade de ter contato com droga, com bebida exagerada, enfim. E no carnaval é tudo muito mais incidente, é tudo mais disponível, né? As pessoas têm muito mais acesso porque consomem muito mais. E muitas vezes os jovens começam, né, com álcool, com drogas, enfim, nessa fase, né, no carnaval. Né? Então, realmente é um período muito delicado, né? A gente tem que ter muita atenção. Né? E os irmãos influenciando, potencializando essa suscetibilidade. E acontece as obsessões demoradas, né, em que indivíduos, né, ficam realmente sob influência desses irmãos menos evoluídos, e às vezes por longa data, muitas vezes uma situação difícil, né, de ser resolvida. Então, essas obsessões coletivas entorpecem multidões, dizimam às vezes existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores. Então, às vezes, até aqueles irmãos, né, que estão trabalhando no bem, que às vezes estão dedicados, né, à prática do bem, têm boas intenções na vida, têm projetos de vida, nesse período, muitas vezes, são atraídos para situações, né, e que acabam realmente perdendo o equilíbrio, né, e ali ocorrem diversas situações que a gente vai narrar depois. Passada a onda de embriaguez, quando a festa acaba, né, porque durante a festa é alegria, aquela coisa toda, todo mundo se divertindo, rindo, né, mas quando a festa acaba, né, os indivíduos despertam com imensa dificuldade para se adaptar à vida normal, às convenções éticas. Porque a pessoa fica naquele ambiente de ilusão, como se a vida fosse só festa, só dança, só bebedeira, né? Só riso, né? Enfim, riso que nem sempre é verdadeiro, né? E aí, para você voltar à sua rotina de trabalho, de estudo, né, à sua realidade de vida, as pessoas muitas vezes têm muita dificuldade, né? E acabam, o que acontecendo? Procurando outras oportunidades de vivenciar coisas semelhantes a que viveram no carnaval. Então, por exemplo, viveram aquela festividade do carnaval, aproveitaram bastante, acabou o carnaval, então ela quer viver aquilo de novo. Então ela começa, às vezes, a pessoa que não tem hábito de frequentar ambientes menos elevados, né, de consumo de álcool exagerado, drogas ou sexo desgovernado, começa a procurar esses ambientes. E aquilo acaba se tornando um hábito, né? Tudo começando no carnaval, principalmente. Os interesses das autoridades. As autoridades, né, que governam algumas cidades e nações, né, elas estão mais preocupadas com a conquista de eleitores para iludir os eleitores do que interessadas na sua educação. Né? Então, o que acontece? As festas, elas mascaram os grandes problemas sociais que nós temos. Né? Então, além da questão financeira, porque o carnaval dá lucro, o carnaval, né, é uma coisa que muita gente tem um grande lucro de turismo no nosso país, então a gente sabe que é o maior carnaval do mundo, né? Então, as autoridades apoiam, né, essas atividades até também para angariar votos, porque tem gente que valoriza os governantes pelas festas que dão, né, e também para obscurecer a verdadeira situação social que se encontra na sua população. Né? Então, acontecem as duas coisas. Não se pode negar, por exemplo, um espetáculo como é o Rio de Janeiro, Escola de Samba, São Paulo, que acontece em tantas cidades, né, no nosso país. É realmente um espetáculo muito interessante de criatividade, né, de união, de trabalho. Né? Isso a gente não se pode negar, que sem dúvida é maravilhoso. Né? O problema são os bastidores, que às vezes, né, são problemáticos. Né? A mídia, né? A mídia exalta o corpo, fomenta as paixões sensoriais. A gente sabe que muito se divulga na mídia a questão dos corpos belos, né, enfim, das futilidades, das paixões sensoriais, né, do sexo desgoverno, da sensualidade. Né? Isso a gente é bombardeado por isso o tempo todo. Né? E os menos preparados caem nessa ilusão de que felicidade é isso, é ver essas coisas. Né?
Na verdade, né, é exatamente o contrário disso tudo que a gente tem que buscar na gente que é espírita, que sabe, né, que o verdadeiro valor vem do espírito e não do corpo físico, né? Então as pessoas acabam se dedicando, dedicam a sua vida a promover a sua própria beleza, enfim, né, a essas questões que pouco tem valor do espírito imortal, né? Então a mídia distorce completamente, né, os valores reais da vida. Então a gente tem que ficar muito atento para a gente saber filtrar, né, o que a gente deve absorver da mídia e o que a gente não deve absorver. Então, assim, todos são influenciados por isso tudo, né, e entram naquele magnetismo, né, naquela onda de festa, né, de nudez, etc. Né? Qual que é a justificativa sociopsicológica do evento? Né? Como que a gente justifica, né, o carnaval em termos sociais, em termos psicológicos? Necessidade de a gente descarregar as tensões e recalques, né? Segundo os estudiosos do assunto. Né? Então a gente vai mesmo no carnaval porque a gente precisa descarregar a tensão, a gente precisa extravasar, a gente precisa, né, esquecer um pouco da vida, precisa, né, enfim, tudo bem, né, isso é natural, a gente precisa mesmo disso e tal. O problema, como eu disse, é como isso é feito, com que intenção isso é feito, né? As causas espirituais do carnaval, né? Expressiva faixa de humanidade terreno transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais seriosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam nesses dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Né? Então, quer dizer, na verdade, a maioria de nós ainda está na faixa instintiva, né, das sensações. Né? Poucos de nós ainda estão cultivando as emoções superiores, de espiritualidade. Então, por isso que a gente, né, se envereda por isso. E aí, então, a gente quer extravasar tudo que a gente reprimiu o ano todo. E muitos desses irmãos, muitos de nós, desses irmãos, na sociedade, nos dias normais, se apresentam como discípulos de Jesus. Né? Quantos de nós, né, se dizem cristãos, assim, realmente que seguem Jesus, mas que no carnaval, né, isso tudo fica esquecido, né? Então é narrado também na obra Das Fronteiras da Loucura o trabalho da espiritualidade nesse período, né, que é grande, né? A gente sabe que existe todo o planejamento do plano espiritual para atender as mais diversas situações que ocorrem nesse período. Então, o que é narrado? Né? É que numa determinada cidade, onde havia uma grande movimentação do carnaval, eles estavam no posto de socorro, né, muito bem equipado, numa região estratégica próxima aos eventos mais movimentados, uma equipe com várias especializações. E eles falaram que o local ficava como uma verdadeira praça de guerra, de tantas ocorrências. Né? Então, eram desencarnações repentinas, eram mães que, com desdobramento do sono físico, procuravam posto de socorro, pedindo ajuda para seus filhos. Eram espíritos desencarnados pedindo para reencarnar, se aproveitando dos conúbios sexuais, né, digamos, acidentais, para aproveitar aquela oportunidade. Né? Eram irmãos pedindo socorro por alguma razão. E o combinado do atendimento deles é que eles iriam atender, diante de tantas situações, aqueles irmãos que pedissem socorro, porque eles não iam interferir no livre-arbítrio de ninguém, tentar impedir o que os irmãos todos quisessem fazer, as pessoas quisessem fazer. Então, eles iam atender realmente aqueles que estavam em perigo, que eram inocentes da situação, e também iriam atender as preces
solicitadas, as preces que eram dirigidas a eles, a Jesus, enfim, para que fossem socorridos. Né? Então, era um grande trabalho por eles realizados, e esses postos de socorro eles existem em todo o país, né, com certeza, organizados pela espiritualidade. Né? Então, ele narra assim: estabelecera-se que o socorro somente seria concedido a quem solicitasse, conforme falei, ampliando a todas as vítimas que padecessem ultrajes e agressões, violências e tragédias. De nossa parte, nenhuma existência ou interferência interna deveria ser assumida. Né? Então, aquele irmão estava se enveredando por uma situação queria prejudicar, eles não iam tentar impedir, né? Tentar se forçar para que ele não fizesse aquilo. Né? Eles iam respeitar o livre-arbítrio, né, deles. Homicídios 3 variados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimentação e exaustão de forças, desencarnação por abuso de drogas, ofereciam um índice elevado de vítimas de si mesmas pela imprevidência. Quer dizer, tudo isso eles já atendiam lá, né, no posto de socorro. E as consequências do carnaval, né? Quais seriam as consequências? Moléstias graves que podem se instalar, principalmente as doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, as hepatites B e C, né, e tantas outras, podem se instalar nesse período por realmente atitudes inconsequentes. Comportamentos morais se alteram, pessoas equilibradas antes podem ter seu comportamento completamente alterado, né, porque realmente teve sua mente modificada, né, durante o carnaval, e isso, assim, digamos, potencializado, aumentado pela influência dos espíritos que o acompanhavam nessas atitudes menos dignas. Então, às vezes, aquele irmão que é equilibrado, que é responsável, enfim, acaba mudando o seu comportamento. Isso é muito comum, muito mais do que a gente imagina. Distúrbios afetivos, né, as pessoas acabam, às vezes, envolvendo processo depressivo, processo de ansiedade, processo de algum desequilíbrio mental qualquer. Por quê? Porque não conseguem, naquela situação, se adaptar à vida normal novamente. Então, entra mesmo em depressão, entra mesmo em algum comprometimento dessa natureza. Muitas pessoas se endividam terrivelmente, né, para aproveitar aquele momento, né, com viagens, com, enfim, com consumo de bebidas, de drogas, seja o que for, né, e aquelas dívidas às vezes demoram longa data para poderem serem resolvidas, serem quitadas, comprometendo toda a vida do indivíduo, e a gente sabe que a dívida muitas vezes acaba no rio, uma bola de neve de consequências, né? Homicídios, né, muitas vezes por causa de brigas, insanas, insensatas, às vezes por motivos mais assim, banais, né, e que acabam resultando muitas vezes em homicídios. Né. Suicídios, né, que às vezes irmãos que nessa época já estão desequilibrados, nessa época, como nós dissemos, a espiritualidade menos elevada, ela se aproxima mais, e aqueles irmãos que estão já sob influência de alguns encarnados que queiram atrapalhar a vida dele na Terra, sofre mais ainda essa influência. Paradas cardíacas por excesso de movimentos e exaustão de forças, né, que às vezes resulta nisso, tanto que a pessoa, né, aproveita o carnaval, dança, né, fica hora sem dormir, dorme mal, né, acaba às vezes resultando nisso, aqueles que já têm algum comprometimento na saúde, e acaba acontecendo isso. Abortos, né, porque a gente sabe quantas gravidezes acontecem nessa época, né, no sexo sem nenhum freio, sem nenhuma medida de consequência, e que acaba resultando mais tarde em abortos. Desencarnação por abuso de drogas, que também é muito comum. Né? Ele, nas fronteiras da loucura, o Manuel Filomeno de Miranda se encontra com o Noel Rosa, né? O poeta famoso brasileiro. Né? E ele, então, ele teve uma vida assim, muito assim, regrada, né? De homens noitadas, né? de
bebedeiras, etc. E aí, ele, conversando com a Rosa, ele fala o seguinte, uma grande lição para a gente. O carnaval, para mim, é passado de dor e a caridade hoje é festa de todo dia. Qual primavera que surge após inverno demorado, sombrio? Você vê, quer dizer, né? O carnaval para ele é passado de dor. Né? Porque depois que a gente cai na realidade, a gente vê a perda de tempo que é. Né? Tempo que a gente poderia estar estudando, que a gente poderia estar aprendendo uma coisa útil, que a gente poderia estar realmente enriquecendo os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, né? Fazendo alguma coisa por outra pessoa que precisa. Não, a gente está assim, uma coisa talvez sem propósito nenhum, né? Uma coisa inútil para a gente, o espírito imortal. Porque nós espíritos, a gente tem que ter essa visão de que nós somos espíritos eternos, imortais, e que a vida na Terra é uma passagem muito breve, né? E quanto mais a gente aproveitar o tempo aqui, né, melhor a gente vai para o plano espiritual, né? Mais a gente prepara, né, um futuro de paz para nós, né? E isso, na verdade, é uma verdadeira perda de tempo, né? Então, você vê que a caridade para ele agora é a verdadeira festa, né? Festa que realmente traz alegria verdadeira. E Emmanuel, então, ele nos traz uma mensagem também para a gente refletir sobre isso, sobre o carnaval. Ele diz assim: nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Quer dizer, nenhum espírito que é equilibrado pode imaginar a loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. A gente não tem ideia. É lamentável que na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, quer dizer, agora que a gente sabe, né, que a gente é espírito imortal, que a vida é eterna, né, que a gente deve buscar a nossa evolução espiritual, né, que a gente deve procurar sempre fazer coisas úteis, que acrescentem, que elevem, que edifiquem, né. É lamentável, né, que isso ainda exista, né, coisas como o carnaval, discerrando-lhes, né, os conhecimentos novos, discerrando-lhes as belezas e os objetivos sagrados da vida, porque a vida é sagrada, tem objetivos sagrados, né, uma brincadeira, né, não é uma coisa para se curtir, mas uma coisa para se viver aprendendo constantemente, né. Se verifiquem excessos dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Olha que crítica dura, né? Se dizer civilizado, né? Praticamente ele fala, praticamente não, ele diz, né? Há nesses momentos de indisciplina, ele continua, sentimental, o largo acesso das forças da treva nos corações, conforme a gente explicou, a influência dos irmãos desencarnados. E às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. É verdade, às vezes o dano é tão grande que nem uma vida inteira é suficiente para reparar o que ocorreu no carnaval, em muitos casos, né, no homicídio, por exemplo, né, uma agressão a uma pessoa, né, casais, né, que se separam, né, durante isso, porque o comportamento dos cônjuges, né, se desequilibra nessa época, né, famílias que são destruídas até, não é? Então, não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade e de fome, sobram as vastas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o ouvido de obrigações sagradas por parte das almas,
cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. Quer dizer, então, enquanto tanta gente passa fome, né, com tanta necessidade no mundo, ainda se gastam volumes de dinheiro inimagináveis com essas festividades, não é mesmo? A ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Então, isso seria o correto a ser feito. Que os nossos irmãos espíritas, ele nos alerta, compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco dentro das suas possibilidades para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. Quer dizer, então ele concita que nós espíritas contribuamos para que essa mentalidade mude, né? Porque realmente é um traço, tirando as questões artísticas que, conforme já citei, que realmente são magníficas, são uma coisa muito interessante. Mas assim, a questão dos excessos, né, a gente tem mesmo que fazer a nossa parte, né, de divulgar ou de mostrar com o nosso comportamento, principalmente, essas situações, né, para que isso, aos poucos, essa mentalidade vá mudando. E ele diz: é incontestável que a sociedade pode, com seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nababescos. Mas, enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Crítica dura, né? Quer dizer, tudo bem que você pode enfeitar o que você quiser, fazer festas maravilhosas, o que você quiser, mas desde que não tenha ninguém ainda com necessidade de comida, né? Desde que não tenha ninguém passando fome ainda, enquanto isso estiver ocorrendo, né? Essas festas dessa magnitude não fazem sentido. Isso é atestado de miséria moral mesmo, de egoísmo de quem pode estar nessas festas, fazer isso, né? Em detrimento daqueles que não têm nem o que comer, né? Então, para as nossas conclusões, então, nas fronteiras da loucura ainda, é dito assim: sem dúvida, a festa é um vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinante, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem produtividade. Né? Então, futuramente, festas assim, né, do jeito que tem sido, né, principalmente no nosso país, né, elas já acabarão. Né? Haverão de alegria verdadeira, né, que realmente preenche, felicita e é uma felicidade que fica. Né? Como é dito, né, a felicidade verdadeira é aquela que depois não traz remorso para você. Né? A felicidade que fica depois para você na lembrança boa, né? Você não traz culpa para você, arrependimento, enfim, sentimentos ruins. E é dito também: só para a educação em outras bases, quando a ética e a moral renascerem no organismo social, irá demonstrar que para ser feliz e para recrear-se, não se torna imperioso o vilipêndio do ser, nem a sua desintegração num dia, esquecendo-se de sua eternidade. Quer dizer, então só fazendo um processo de educação de outra forma, né, resgatando a ética, a moral, né, a gente vai aprender. E para a gente se divertir, a gente não precisa desse tipo de coisa, essas coisas tão grosseiras, né? E esquecendo, né, nesses momentos que a gente é espírito imortal, né, que a gente está plantando, né, no nosso caminho, para quem não sabe se divertir, não sabe realmente aproveitar o carnaval de forma equilibrada, a gente está plantando consequências ruins para nós depois, né?
Então, para finalizar, a gente lembra, né, do nosso Paulo de Tarso, né, quando ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, deixando claro mais uma vez, o Espiritismo não condena, não reprova, proíbe, a gente sabe que não existe isso no Espiritismo, mas só recomenda, né, o equilíbrio, né, recomenda assim, os lugares assim, menos tumultuados, né, as companhias que são como você, né, enfim, a alegria verdadeira, né, sem tóxicos de qualquer natureza, sem excesso de qualquer jeito, né, para que realmente, né, a gente não sofra essas consequências e a gente não atraia, né, irmãos menos elevados para perto de nós. Né. Inclusive é dito na crônica, né, que aqueles irmãos que saem às ruas, né, que são, né, do bem, que trabalham do bem, eles não conseguem, quando a pessoa tem uma carapaça muito forte de equilíbrio, eles não conseguem de forma alguma influenciar. Né? Agora, já os outros que não têm tanta fortaleza, eles realmente vão assediar, vão tentar realmente prejudicar, fazer com que o indivíduo vacile. Né? Tá bom? Então, muita paz para todos, muito obrigada pela atenção de todos, tá? E que o carnaval de vocês seja equilibrado. Né? Boa noite.